da sua igreja, enriquecendo-a com crianças, e eu confesso a vocês que me traz uma grande nostalgia, como eu gosto sempre de repetir, mas principalmente porque uma igreja com crianças, guardem isso no coração, é uma igreja viva. Nós temos testemunhado, não muito longe, a gente tem essa impressão da secularização mais frontal, mais violenta acontecendo na região ali da Europa, onde igrejas que antes foram enviadoras de missionários hoje estão sendo evangelizadas, porque têm fechado suas portas. Mas aqui no Brasil também. E temos igrejas inteiras morrendo, porque não tem trabalhos como esse tão importantes com as crianças. E o trabalho com as crianças é uma pérola da igreja do Senhor, e é uma pérola da igreja reformada, que sempre teve esse investimento atencioso e cuidadoso com as crianças que aqui são ensinadas a amar o Senhor e a igreja do Senhor. Eu queria convidar a sua atenção nessa noite para refletirmos na palavra do Senhor, no texto do livro do Gênesis, capítulo de número 12. E nós leremos os versos de 1 até o verso número 4, Gênesis 12, de 1 a 4, para a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, para falarmos do servo a quem Deus usa, que somos nós. Gênesis 12, de 1 a 4. Você já sabe, à medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Nós queremos registrar aqui nossa alegria também pela condução da primeira parte desse culto, nosso irmão aspirante oficial, Fábio Neves. Que Deus continue multiplicando suas bênçãos sobre a sua família e sobre o seu ministério, seu encaminhar como um líder da igreja do Senhor que tem sido forjado. Gênesis 12, de 1 a 4. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Feche os olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus Santo, diante da tua palavra nós estamos reconhecendo a nossa indignidade diante dela, mas também te suplicando, Pai, que pela obra de Cristo e pela intervenção do teu Santo Espírito entre nós a nos instruir e a nos ministrar ao coração, possamos estar atentos à tua voz, não à minha, não aos detalhes, não às circunstâncias, não às filigranas. Queremos te pedir, Pai, que tu coloque os nossos olhos no Senhor, para, exortados por ti, sermos nessa noite impactados pela autoridade das Santas Escrituras. Que possamos, Senhor, olhar para elas e ver a tua revelação inerrante, inspirada e suficiente para as nossas vidas. Não permita, Pai, também que neste tempo de olharmos para a tua palavra, estejamos sendo compelidos por qualquer incômodo, desejo de beber água, saídas desnecessárias. Coloca no nosso coração a reverência, a seriedade, para atentos termos, Senhor, o desfrutar, o privilégio de estarmos diante da tua palavra. Te agradecemos por ela e te pedimos a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Os irmãos que saíram podem entrar também. O servo a quem Deus usa. Como nós gostamos de cantar isto, ou de pensar sobre isto? Uma realidade que na igreja está sempre bem próxima do trabalho a ser desenvolvido para que a igreja experimente de progresso no avanço da sua missão e proficuamente de proclamar o reino de Deus
glorificando no atendimento obediente da missão que lhe foi outorgada com a grande comissão e com a vocação que o Senhor deu à sua igreja, instituindo-a para essa finalidade. É fato que nem todos de nós, ao cantarmos, temos também compreensão profunda do que significa sermos usados por Deus. Muitos de nós têm uma compreensão muito barata ou pobre do que é servirmos ou sermos usados por Deus. Ao entendermos a santidade do Senhor, ao olharmos para o caráter de quem o Senhor Altíssimo é, sua intervenção para com a igreja, nós somos convidados a pensar muito além do que nós naturalmente pensaríamos, em atitudes, em comportamentos e em posições que adotamos que poderiam muito categoricamente ser classificadas como um autosserviço, como autopiedade, como autojustificação e que estão muito distantes de sermos usados pelo Senhor. Para sermos usados pelo Senhor, primeiramente, precisamos nos submeter à sua vontade inteira e integralmente, com o perdão da redundância, a fim de que seja Ele em nós e não mais os nossos próprios desejos e vontades e aspirações, como Paulo ousa nos afirmar na carta aos Gálatas, afirmando que já não vive mais o Paulo, já não vive mais um homem educado aos pés de Gamaliel, já não vive mais um homem com muitas ideias e criatividades e pensamentos e sonhos. Vive Cristo nele, o próprio Espírito governando tudo o que Paulo haveria de fazer dali para frente. Conta-se que certa vez um grande alpinista recebeu um convite de um jovem para escalar em uma montanha muito elevada, e este jovem, preocupado com a rigidez da tarefa e quem sabe os desafios que certamente se apresentariam, perguntou àquele experiente guia quanto tempo levariam para chegar até o topo daquele pico, daquela montanha, e o guia respondeu a ele: isso vai depender de quanto peso você está disposto a deixar para trás e de quanto esforço você fará para subir. O progresso, a subida, a escalada vai exigir invariavelmente todos nós renúncia, esforço e também abnegação. Ninguém vai alcançar no Senhor e nem na sua vida pessoal o progresso, o crescimento desejado sem abrir mão de pesos que nos puxam para trás, que nos impedem. Nessa mesma linguagem que, falando numa alegoria atlética, com o parêntese aqui dessa grande admiração de Paulo pelos esportes olímpicos, muitas vezes ele faz menção à vida cristã, associando a uma corrida, associando a competições, falando com valores que eram muito próprios da cultura de seus ouvintes no tempo apostólico. Então, Paulo usa essa mesma expressão na carta aos Filipenses. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Filipenses, no capítulo de número 3. Também o autor da Epístola aos Hebreus vai nos dizer, no capítulo de número 12, que para corrermos corretamente esta maratona, esta corrida de revezamento que é a vida cristã, precisamos nos desfazer do pecado. Nos desfazer, nos despojar do pecado que nos puxa, que nos ancora lá atrás, no meio da corrida, da carreira que o Senhor nos propõe a completarmos com o seu próprio auxílio. Assim, na vida espiritual, Deus chama-nos, como também chama Abraão aqui neste texto lido, para sair da sua zona de conforto, sair da sua zona de segurança, sair dos seus apegos, sair da sua zona de tranquilidade, para conduzi-lo a algo que ele não sabia, mas que o Senhor lhe prometeu mostrar. O chamado de Deus para nos usar, o chamado de Deus para que o sirvamos de todo o coração, envolve sempre, meus irmãos, uma jornada e nunca a estagnação. A vida cristã, portanto, é uma vida dinâmica. Não pode ser estagnada, não pode ser estacionária.
à medida em que, agindo assim, estaremos desobedecendo o próprio chamado de Deus para, em todas as esferas da nossa vida, corandel, vivemos para a glória de Deus de maneira plena. Abraão aqui é uma história muito relevante para pensarmos sobre serviço e para pensarmos sobre sermos instrumentos nas mãos de um Deus todo-poderoso. Tanto para a história da redenção, com a prefiguração do sacrifício do filho, no episódio lá de Isaac, Abraão é uma figura fundamental para a história bíblica. Vivia ele na região da Mesopotâmia, também conhecida como Ur dos Caldeus, como está registrado em Gênesis 11:31, capítulo imediatamente anterior. E essa região era uma região mensurada pelos historiadores dentre as principais fontes do conhecimento do mundo antigo. A escrita, também descobertas arqueológicas, têm demonstrado como esta civilização foi responsável por grandes inovações que nos são testemunhadas hoje na nossa própria rotina. A comunicação, o estudo dos idiomas, era ali um centro cultural, um centro econômico, religioso, altamente desenvolvido, mas profundamente imerso no problema da idolatria. Ur dos Caldeus futuramente daria origem aos povos pós-mesopotâmios, dentre eles os babilônios, extremamente influenciadores da idolatria do povo de Israel muitos séculos mais tarde. E esse povo vai testemunhar de uma idolatria que precede as leis de Deus dadas, pelo menos através do servo Moisés, ao povo no deserto. Como o próprio Josué vai nos testemunhar em Josué 24:2, dizendo: vossos pais serviram a outros deuses, falando do passado idólatra dos semitas, do povo descendente de Abraão. Ou seja, Abraão, até este momento na sua vida, não era alguém usado verdadeiramente por Deus, muito menos um adorador do Deus Altíssimo, de Yahvé. A Escritura nos o apresenta posteriormente, apesar disto, como pai da fé. Como está lá em Romanos 4, 11 e 12. Chama-o de amigo de Deus, como está lá em Tiago 2, 23. Chama Abraão de modelo de obediência, como está em Hebreus 11, de 8 a 10. Um marco na fé judaica, um marco para a fé cristã e até mesmo na tradição islâmica. Abraão está contado entre os mais importantes. Um homem que era idólatra. Porque a história de Abraão nos ensina que Deus não escolhe pessoas prontas. A história de Deus não é a história dos heróis. A história de Deus é a história dos vilões transformados pela graça. A história dos trapaceiros, como Jacó, dos mentirosos, como este mesmo Abraão. A história dos medrosos, como Moisés. É a história de ex-adúlteros, como Davi. É a história minha e também sua. Pessoas que ele mesmo forja no caminho. Esse tema para nós, quando falamos de serviço, sobre sermos usados por Deus, fica muito claro. Pois o servo que Deus usa, nosso tema dessa noite, olhando para esse texto, é aquele que, quando ouve a voz do seu Senhor o chamar, responde com fé, responde com entrega, responde com obediência. Em primeiro lugar, meus irmãos, olhando para características ou marcas de um servo a quem Deus usa, nós podemos ver que o servo a quem Deus usa é aquele que responde ao chamado de Deus. Você pode repetir isso comigo? O servo a quem Deus usa. No verso 1, Deus fala muito objetivamente para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Dá comandos para ele. O próprio Deus vai ao seu encontro. O chamado parte de Deus, não do homem.
Abraão não foi atrás de Deus. Ou melhor dizendo, Abrão, seu nome ainda aqui antes da mudança operada pelo Senhor. Abrão não foi procurar Deus. Nas grandes e destacadas obras, best-sellers da área de autoajuda, você vai encontrar exatamente a informação controversa a isso, inversa a isso. As religiões, além do cristianismo, te vendem uma proposta de conquista, de renúncia, onde você, pelas suas próprias decisões, alcançará a evolução espiritual. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos fala de um estado tão cataclísmico, tão miserável, tão inalcançável para nós, de morte espiritual, que nos colocava numa condição de total ignorância para com o nosso próprio estado. Isso é próprio de alguém que se acha justo, que se acha digno, que se acha um bom cidadão, que se acha uma pessoa cordata, respeitosa, até se deparar com os pecados ocultos, até se deparar com seus desejos malignos, até se deparar com a sua consciência afetada e degenerada pela herança da queda de Adão. Não há um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Por isso mesmo, o homem não chama a Deus. O homem não chama a atenção de Deus. Uns cânticos aí, heréticos, cantando-se pelas igrejas ao redor de nós, dizendo, olha para mim. Coisas do tipo como se pudéssemos de alguma forma chamar a atenção. E de fato chamamos a atenção de Deus, mas com o tamanho da nossa própria miséria, com a profundidade da nossa ignorância e rebeldia para com o Senhor. E não por nada bom que pudéssemos fazer pensar, mesmo já alcançados, regenerados pelo agir soberano e redentor de Cristo, ainda somos militantes, lutadores na vida da nossa natureza, enquanto não formos efetivamente glorificados para, de uma vez por todas, não termos mais nenhum tipo de influência do pecado em nós. Até lá, o Espírito prevalece, superabunda com a graça mediante o pecado. Mas isso só nos mostra muito claramente que o servo que Deus usa é alguém que ele foi chamar. É alguém que ele foi atrás. O chamado parte de Deus, não do homem. Abrão não buscou Deus, Deus buscou Abrão. O chamado envolve separação. E Deus deixa claro para ele algumas coisas que ele precisaria abrir mão. Ele foi e disse, Abrão, sai da tua terra. Tinha que deixar a terra dele. A cultura dele. A segurança, a identidade. Sai da tua parentela. Sai do meio das pessoas que são conhecedoras de quem tu és. E vai para a terra que eu vou te mostrar. O chamado envolve separação. Deus não forma servos. Deus não usa os homens enquanto eles permanecem presos ao que Ele está diretamente nos mandando abandonar. O chamado é iniciativa de Deus porque Abrão não procura Deus. Deus o chamou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ser chamado precede ser um servo. Você não é um servo na igreja do Senhor porque gosta, porque quer servir. Eu já vi muitos casos de pessoas frustradas na igreja do Senhor, porque queriam fazer aquilo, queriam fazer isso. E a pergunta que muitas vezes surge no meu coração espantosamente é de perguntar e pensar e meditar, meu Pai, por que esta pessoa não quer fazer o que tu quiseres fazer com ela? Muitas vontades, muitos desejos, muitas aspirações acabam nos tornando discípulos frustrados. Porque Deus não está pedindo a nossa opinião para o que você deseja fazer na sua obra. Deus não está pedindo licença. Aonde você se encaixa melhor? Essa coisa do clientelismo, de um mercado da fé, que nos coloca como não mais membros das igrejas, mas clientes, usuários de um clube de benefícios, vai mostrando para o nosso coração um caminho totalmente distante da lógica divina,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos sentar aqui para ter um briefing, um diálogo produtivo. O que você acha de, a partir de agora, ser um missionário? Um vaso, um instrumento escolhido nas minhas mãos? Foi assim o registro de Atos 9. Qual foi a escolha deixada para Saulo? Qual foi a escolha deixada para Moisés? Qual foi a escolha deixada para Davi? E qual foi a escolha que ele deixa para nós? É Deus que usa o servo que ele mesmo chama. O chamado sempre vai preceder a obra realizada. Foi Deus que foi resgatar Neemias lá na Pérsia, para usá-lo para a reconstrução e reedificação de Jerusalém. Foi Deus que foi chamar a Zorobabel, que foi chamar a cada um dos seus servos na história para serem usados por ele. Deixar a terra, deixar a parentela, a casa do pai. Nenhum servo é usado por Deus enquanto se apega ao que Deus está nos mandando deixar para trás. Jesus nos deixa isso também de maneira categoricamente expressa, quando dialogando com 3 tipos de discípulos diferentes, nos deixa claro da necessidade de renunciarem seus interesses particulares em detrimento ao reino de Deus. Se assim não for, não seremos dignos de sermos usados por Ele. Deixa primeiro enterrar meu pai. Deixa primeiro cuidar de negócios. Deixa primeiro fazer isso. Deixa primeiro fazer aquilo. Mas Deus nos chama esperando uma única resposta de nós, pois Ele também não falha. E se nos chama, é porque tem propósitos bem estabelecidos desde antes da eternidade para você e para mim. E o chamado, de acordo com esse texto, muito claramente ele é específico. Alguém que responde ao chamado de Deus tem que entender que o chamado é de Deus. Ele não coloca uma lista de alternativas. Abraão, pense aí para onde você quer ir e eu quero te usar. Escolha aí o lugar que você achar mais interessante, menos ameaçador, provavelmente. Deus não diz, vai para onde você quiser. Deus diz, vá para a terra que te mostrarei. O servo não pode controlar o caminho, pois o piloto é que guia o barco. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas instrumentos nas suas mãos, seguindo a sua direção. Veja que interessante. O envio, o destino, o caminho, o alvo pelo qual Ele já estabeleceu para usar a cada um de nós, muitas vezes não nos interessa. Ele vai mostrar, e se quiser. Para Abraão, não coloca essas circunstâncias como uma condição para que aceitasse ou não, até mesmo porque seu chamado é de todo irresistível. Em Marcos 3, versos 13 e 14, Jesus mostra, reeduca os seus discípulos sobre a essência do chamado, mostrando a eles o seguinte: primeiro ele nos chama para estar com ele, depois ele nos envia para onde já propôs no seu coração. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. A gente quer ser usado por Deus, mas primeiro já sendo enviado, já cumprindo tarefas. E não quer estar com Jesus. Marta e Maria já nos deram uma boa lição sobre isso. Antes de querer fazer coisas para Jesus, de preparar a cozinha para Jesus, de fazer o lanche de Jesus e seus discípulos, esteja aos seus pés aprendendo. Coisa boa demais. Essa é a melhor parte. O chamado de Deus sempre vai confrontar os nossos apegos. Quando olhamos para esse texto, a terra que Abraão precisava deixar significa o conforto de estar ali, ele já estabelecido, num local onde provavelmente subsistia com criação de animais, como era da cultura daquele tempo. Deixar a sua parentela fala da segurança emocional, algo que também para nós é caro. Deixar a casa do seu pai, mencionado aqui também no texto, no verso 1, fala de identidade. Pois a partir do momento em que Cristo opera em nós o seu agir, o seu querer,
para fazer de nós vasos úteis nas suas mãos. Você precisa conceber que você deixa de ser o filho do fulano, o filho da senhora Beltrana. Você deixa de ser membro da família X e Y, que tem importâncias, relevâncias ou não tenha nada. Você agora é um filho de Deus, um servo do Senhor, um forasteiro em terra estranha, um peregrino. E não mais um agente dos seus próprios interesses, mas um agente da vontade de Deus. Não se trata apenas, meus irmãos, veja, Deus é claro com Abraão. Não fala ele apenas de abandonar um lugar. É muito mais do que uma mudança geográfica. Fala ele aqui de uma mudança espiritual, de ele desinstalar o seu coração de um lugar para outro, de uma realidade para outra. A fé nunca nascerá da estabilidade. A fé sempre nasce do movimento, da mudança. Muitos desejam ser usados por Deus, e até aí não há mal algum nesta aspiração. Porém, poucos aceitam dar o passo com fé antes de ver o caminho completo. Diferente de Abraão. Existem pessoas com muito menos cancha que Abraão, pedindo ao Senhor que dê todo o mapa, o roteiro da missão. Eu vou pensar no seu caso, tá, Deus? Como se isso fosse possível. Chamado exige confiança no caráter de Deus, não nas circunstâncias ofertadas. Deus, ele não precisa de nós, meus irmãos. Ao nos chamar, não interessa o que vai acontecer. Você pode ter certeza que você já é privilegiado. Ao te chamar para fazer o que for que ele quiser fazer com a tua vida, você já é grande privilegiado, porque ele não precisa de você. Ele não precisa de nenhum de nós. Como nós somos inclinados a ter esse pensamento pequeno sobre a soberania do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas se não distribuirmos folhetos, se não fizermos isso e aquilo. E nós temos aos montes histórias belíssimas de conversão operadas de forma sobrenatural. Com agentes impessoais, ninguém falou, ninguém discipulou, embora essa seja a regra da vida cristã. Mas Deus foi lá e tomou para si quem lhe pertencia. Assim é a história do meu pai, por exemplo. Convertido passando na porta de uma igreja, enquanto ensaiava o coral da igreja congregacional no bairro da Taquara, no Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos atrás. Abraão, ele não recebe detalhes, não recebe rota, mapa, prazos, nem garantias. Recebe uma voz e uma promessa. Em tempos modernos, onde tudo para nós tem exigido previsibilidade e controle, Deus ainda tem externado sua voz através dos líderes, através dos pastores, através dos conselhos das igrejas, chamando os seus servos que caminham pela convicção, não das seguranças, não das circunstâncias, mas de saberem que quem vos chama é o supremo pastor da igreja. E como diz ele próprio no Evangelho de João, capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque nós sabemos distinguir a voz do pastor e a voz do mercenário. Não caminhamos pela segurança dos olhos, mas pelo afago do convite irrecusável nos dado pelo Mestre. Em segundo lugar, meus irmãos, além de entendermos que o servo a quem Deus usa é alguém que responde ao chamado que é de Deus, nós precisamos ver nos versos 2 e 3 que o servo a quem Deus usa é aquele que confia nas promessas de Deus. Você pode repetir isso comigo? O servo a quem Deus usa. No verso 2 e 3, algumas expressões nos chamam bastante atenção quando o Senhor faz aliança com Abrão e faz a ele promessas. Diz a ele que ao sair daquela região, daquela condição, faria dele uma grande nação e o abençoaria, amaldiçoando quem o amaldiçoasse, isto é, trazendo blindagem, proteção ao seu servo.
engrandecendo o seu nome. Deus promete fazer isso a Abraão. Abraão recebe promessas que humanamente seriam impossíveis. Teve um tempo, uma grande febre aqui no Brasil, de movimentos de marketing multinível, mais conhecido também como marketing de pirâmide, onde tinham palestras, encontros, reuniões, onde se prometia o mundo inteiro para as pessoas que, na verdade, viviam só debaixo daqueles sonhos, mas sem esperança alguma de alcançar aqueles projetos, viagens de cruzeiros, hospedagens internacionais e grandes outras vantagens, todas elas fantasiosas. E aí me lembro desse texto, olhando para cá, para o que Deus fala para Abrão, com a autoridade do Criador. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Um homem irrelevante, desconhecido, idólatra, morando na terra de papai, em Ur dos Caldeus, com nada a oferecer. E Deus vai lá e diz, eu vou fazer de você uma grande nação, um povo. Vou fazer de ti uma bênção. Eu vou engrandecer o teu nome. Abrão era velho, sua esposa era estéril. Ouvindo isso de Deus, imagine você, sua reação. Farei de ti uma grande nação. Um homem velho com uma esposa atingida pelo mal da infertilidade. A iniciativa, como no primeiro ponto nós vimos, também ao prometer, é sempre de Deus. Tire da sua mente exigências, tire da sua mente contrapropostas. Nós não temos, nem podemos, nem conseguiríamos negociar com Deus, barganhar com Deus. E o que ele diz porque quis dizer e porque vai cumprir. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu farei de ti uma grande nação. Não há infertilidade que possa resistir ao agir e à vontade de Deus. Eu sou uma prova viva disso. Não há limites. E mesmo até os impossíveis, dizia para um irmão na fé esta semana, são a especialidade de Deus. Para ele não é grande esforço. O servo não é importante pelo que ele tem a oferecer, mas pelo que Deus fará através da sua vida, pelo que Deus tem a mostrar para a glória do seu próprio nome, através da sua intervenção em nosso meio. Deus dá promessas impossíveis aos homens, mas possíveis ao seu poder. Abraão velho, Sara estéril, e Deus vai e promete justamente descendência. Deus não chama você pelo que você pode oferecer, mas pelo que Ele já sabe que fará através de ti. Porque a promessa, queridos, não é sobre o servo. A promessa é sobre quem Deus é. A promessa não diz respeito a quem recebe a promessa. Diz respeito a quem faz a promessa. Eu farei de ti, eu te abençoarei, eu amaldiçoarei. O Senhor nos chama a confiar, a descansar. A nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa preocupação no que Ele tem para nos fazer. O que Ele tem para te dar, de acordo com a vontade dEle, e não com a tua própria vontade. O servo não é medido e jamais poderia ser pelo que ele pode realizar, mas pelo que Deus realiza através, porque o soberano é o Senhor, não você. O poderoso é o Senhor, não é você. O perfeito, justo e santo é o Senhor, que promete coisas indescritíveis. A promessa não é sobre o servo. A promessa é sobre quem dá garantia, que é o Senhor. Deus abençoa o seu servo para torná-lo um canal de bênçãos. Por isso diz a ele no verso 3, sê tu uma bênção. Porque a bênção não é ponto final. A bênção não é um pote de ouro no final do arco-íris. A bênção não é recompensa que você vai conquistar. A bênção é a ponte para você ser usado por Deus. O servo a quem Deus usa é quem confia que as promessas de Deus, primeiramente, vão mudar a nossa vida, para que, através de nós, Ele possa mudar a vida de outros. Deus frequentemente nos chama para tarefas que muitas vezes vão ultrapassar nossas capacidades.
Chama para falar quem tem dificuldade de oratória. Chama para cantar quem não tem muitas boas afinações. Chama para discipular quem não tem boa perspectiva de relacionamentos. Chama para administrar quem é péssimo com organização. E através dessas falhas, dessas aparentes incógnitas, vai operando a sua graça para que vejamos sempre a glória do seu agir na obra que ele realiza, e não nas competências, nas habilidades, nos dotes que tenhamos para externar aos homens. Deus frequentemente vai usar nossas próprias misérias para mostrar a altura, a profundidade e a extensão do seu poder. Os servos que Deus usa não são aqueles que entendem que a eficácia no ministério está na força humana. São aqueles que caminham na dependência espiritual daquele que tudo pode fazer. A expressão seja uma bênção, se tu uma bênção, revela que o servo não é um fim em si mesmo. Não vive ele para ser o alvo direto das promessas de Deus. Ele confia nas promessas de Deus primeiramente para os outros. Seja uma bênção. Antes de ser abençoado, nós precisamos ser bênção na vida das pessoas, na sociedade. Uma vida que Deus usa nunca será centrada em si mesma. Ela é transbordante. Ela é influenciadora. Infecunda é a vida que recebe muito e não reparte, pois Deus usa aqueles que têm as mãos abertas para receber e também abertas para doar. Deus quer usar as nossas vidas, desde que também confiemos em suas maravilhosas promessas, como o renomado teólogo John Stott nos afirma. Nós não somos recipientes estagnados da graça. Canais vivos somos através da graça que por nós flui. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o servo a quem Deus usa, ele é também aquele que obedece prontamente o chamado do Senhor. Você pode repetir isso comigo? O servo a quem Deus usa. O texto do verso 4 diz: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão obedece sem demora, sem garantias, porque a obediência verdadeira, ela não espera explicações, não espera esclarecimentos, não espera comodidades, vantagens. A obediência sem demora é expressa de uma maneira muito clara nesse texto lido. Abraão não pede explicações, condições, não pede um tempo para pensar. A fé verdadeira, ela se revela na ação, na prontidão do atendimento obediente do chamado que ele tem feito a você e também a mim. Ele obedece sem clarezas, parte sem saber nem para onde ia. O servo não precisa ver o futuro, ele precisa ver a Deus, que é o dono do tempo. Veja comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo número 11, verso número 8, quando o autor da carta aos Hebreus fala-nos sobre o inspirador exemplo de Abrão. Hebreus, capítulo 11, verso número 8. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Li uma frase certa vez que dizia: a fé é colocar o pé primeiro, para que depois Deus coloque o chão. A obediência, prontamente, a obediência incondicional que devemos ter para com o nosso Deus, ela tem uma capacidade poderosa de influenciar os outros a fazer o mesmo. Você sabia disso? O que diz o texto aí? No capítulo de número 12, verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. E Ló foi com ele. Quem obedece, influencia.
Quem obedece, testemunha, desperta a curiosidade, o interesse das pessoas ao nosso redor. Por quê? Como? De que forma? Atendeu ele, disse sim, sem sequer ter garantias, sem sequer ter explicações. A fé é contagiante, meus irmãos. E de fato, homens que andam com Deus genuinamente atraem outros também a servi-lo. Pois o Senhor usa também a nossa própria obediência para o testemunho da sua glória. A fé bíblica, ela sempre será acompanhada de uma ação concreta. Receber a Deus, confiar nas suas promessas, é importante, como vimos até aqui. Porém, se Abraão não tivesse feito nada a esse respeito, teríamos mais uma história aqui de um servo frustrado. Não basta só se ouvir o que Deus tem a nos dizer. Não basta apenas admirar, concordar. É preciso partir, é preciso obedecer, é preciso sair e ir até onde Ele está nos mostrando. Muitos querem que Deus revele o destino antes de que nós revelemos a nossa própria obediência. Mas Deus, frequentemente, só revela o destino depois que nós revelamos a nossa prontidão. Geralmente é assim que Ele se porta para com os seus filhos. A obediência de Abraão influencia de forma que o servo que Deus usa nunca vai caminhar sozinho. Nunca. Deus coloca pessoas ao seu lado para ombrear o pesado fardo do ministério, das tarefas e das obras que Ele tem nos chamado a desempenhar. Porque a obediência gera testemunho, testemunho gera influência, e a influência gera transformação ao nosso redor. Servos obedientes invariavelmente vão despertar a fé nos outros também. O servo a quem Deus usa é aquele que obedece. Jesus, quando chama seus 4 primeiros discípulos, Pedro, Tiago, André e João, todos eles ali pescando, e dizia: você, segue-me. E o que eles fizeram? Peraí, Jesus, vamos vender as redes, vamos alugar o barco, vamos resolver os negócios da família, como fizeram aqueles outros lá em Cafarnaum. Não. O texto diz que prontamente deixaram as redes e o seguiram. Prontamente. Prontidão é o que Cristo espera de nós ao nos chamar, ao nos comissionar. Com doçura, mas também com autoridade, nos dar o privilégio de fazer parte da sua obra. Porque Ele não precisa de nós. Porém, quando nos chama, deve despertar em nós o anseio. Eu não quero nem saber para onde é. Eu vou. Eis-me aqui. O servo que Deus usa não é o mais capaz, o mais talentoso ou o mais influente. O servo que Deus usa é o servo que responde, que ouve a voz de Deus, confia nas promessas de Deus, que obedece à vontade de Deus. Abraão não sabia para onde ele ia, mas sabia com quem ele ia, com quem ele estava indo. E isso para nós é o bastante. Isso para nós precisa ser o bastante. Hoje, Deus ainda chama servos assim. Hoje, Deus ainda nos chama pelo nome, pois a sua obra ainda não terminou. E esse chamado ecoa agora. Deus está chamando a nós, a você que veio nessa noite, despropositadamente, de repente. E Deus está chamando você para deixar algo para trás, para crer nas suas promessas, para obedecê-lo. A pergunta, porém, meus irmãos, não é se Deus quer te usar. Essa não é a pergunta que precisa dominar as nossas preocupações, ser o centro das nossas inquietações pessoais. Será que Deus quer me usar?
Essa não tem que ser a pergunta que vai tirar o nosso sono. A pergunta que você deve fazer a si próprio diariamente é: eu estou disposto a dizer, eis-me aqui? Deus não procura pessoas perfeitas, procura pessoas disponíveis, procura pessoas obedientes, crentes nas suas promessas, pessoas dispostas a abandonar seus maiores sonhos para segui-lo, como um dia eu fiz, dizendo sim a ele, e como você também pode fazê-lo. Para encerrar, precisamos colocar isso na prática e pensar em grandes personagens, para além de Abraão, que também tiveram experiências como essa. Poderíamos ficar uma noite inteira aqui citando, mas particularmente, após muitas leituras, um homem na história de missões mundiais me chama muito a atenção. E eu queria compartilhar um pouco da história dele com você nessa noite. Esse homem chama-se James Hudson Taylor, que viveu entre os anos de 1832 e 1905 e foi, para mim, um dos maiores exemplos de abnegação e dedicação missionária da história da igreja. Ele que nasceu em Barnsley, na Inglaterra, em uma família metodista, muito comprometida com a fé. Ainda jovem, desenvolveu seu desejo de levar o evangelho para um lugar muito ameaçador: a China do século XIX. A China, um país extremamente, até hoje inclusive, fechado ao cristianismo, considerado na época o campo missionário mais difícil. E quando completou Hudson Taylor 21 anos, após muitos anos de preparo, ele, que era autodidata em medicina e estudo da língua chinesa, embarcou para a China no ano de 1853, enfrentando 5 meses em mar aberto, só para chegar lá, cercado de perigos constantes, incluindo tempestades, que algumas vezes quase levaram o seu navio a pique. Quando Hudson Taylor chegou à China, o país estava naquele exato momento, 1853, enfrentando a pior e mais sangrenta das revoluções da sua história, a Revolução Taiping, uma das maiores guerras civis da história da China, deixando milhões de mortos, cidades inteiramente destruídas, casas arruinadas. A maioria dos missionários que iam para a China permanecia só na região do litoral para que pudessem fugir com mais facilidade caso fosse necessário. Mas Cristo não ia deixar isso fácil para Hudson Taylor. Disse a ele: vai para o interior, bem longe do litoral, para tu nem pensar em fugir, aonde o evangelho era naturalmente mais desconhecido. Então, contrariando inclusive conselhos de tutores das organizações missionárias que patrocinavam a Hudson Taylor, ele adotou o modo de vida dos chineses. Passou a se vestir como eles, cortou seu cabelo, usou coque, vestiu roupas típicas, enfrentou críticas de colegas de ministério, de outros missionários, consideravam ele extremado, imprudente. E foi exatamente por isso que o povo chinês passou a ouvi-lo com mais atenção, porque compreendiam que ele não estava ali querendo colonizá-los, mas salvá-los e servi-los. Mais de 12 anos depois, em 1865, sentindo o peso de trabalhar sozinho, com muitas lutas na China, Hudson Taylor fundou a Missão do Interior da China, cujo princípio era muito radical para os padrões daquela época: viver pela fé. Na sua instituição missionária, os obreiros não recebiam salário, nem apoio. Deveriam depender exclusivamente da provisão do Senhor. E para surpresa dos teóricos de gabinete, a missão de Hudson Taylor, chamada China Island Mission, a missão para o interior da China,
foi a que mais cresceu e alcançou centenas e centenas de almas rendidas ao senhorio de Cristo Jesus, em regiões antes completamente fechadas para a pregação. Lá ele enfrentou luto. Lá Hudson Taylor enfrentou pobreza, perdeu filhos, enfermidades, perseguições. Ele só não enfrentou a desistência, porque ele foi até o fim. Até o fim. E quando morreu, em 1905, a sua instituição missionária, a China Island Mission, contava já não mais com um homem abnegado. Quando ele morreu em 1905, a missão da China tinha 800 missionários. Sob a sua supervisão, 125 escolas e milhares de cristãos chineses convertidos e discipulados a amarem o Senhor e a sua palavra. O legado dele permanece vivo até os dias atuais. E a China, que ele tanto amou, é justamente hoje, no mapa da perseguição cristã, o país que experimenta o maior crescimento cristão do mundo, mesmo diante das mais severas ameaças. Esse homem foi o que nos disse isto aqui. Você pode ler comigo? Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. O servo a quem Deus usa não é o que tem brilhantes currículos, não é o que tem diplomas, não é o que tem linguagens, não é o que tem dons. São os fracos, os pequenos, os errantes, nas mãos de um grandioso Deus. A vida de Hudson Taylor é um testemunho marcante de que o servo que Deus usa é aquele que obedece sem reservas, que confia sem ver e que se entrega sem medir o preço e o custo do que vai precisar deixar para trás. Exatamente como Abrão, que sai da sua terra porque o Senhor lhe chamou. Como também tem chamado a mim e a você. Mas eu preciso te perguntar, o que Deus está te pedindo para deixar para trás? Hoje. Um hábito? Um relacionamento? Um emprego que tem te afastado dele? Um apego sentimental? O que Deus tem te pedido para deixar para trás? Examinando a sua última semana, suas últimas decisões, seus últimos dias diante do Senhor, você poderia dizer que você tem confiado nas suas promessas ou você tem confiado nas circunstâncias? O quanto o desemprego, as contas acumulando-se, ou quem sabe as opressões, provações da vida têm tirado a tua paz? Aonde está a sua fé? Se você precisar recordar, para encerrar, dos chamados que Deus fez para você até este dia, até esta noite, dos convites que Ele fez a você, pessoalmente, e você pensar sinceramente, se autoexaminar, você poderia dizer que vocês têm se mostrado disposto e obediente, ou você tem adiado, pedido um tempinho para pensar? Eu preciso te dizer que a demora, a intransigência, revela resistência espiritual. E se tem um servo que Deus não usa, é o duro de coração. Que nós possamos, nas mãos do Senhor, sermos servos a quem Ele usa. Sermos homens que fazem a diferença nas nossas famílias, primeiramente, na nossa igreja, na sociedade.
Que nós possamos ser jovens que impactam a realidade ao nosso redor. Que não seguem os conselhos dos ímpios, antes andam na retidão dos caminhos da lei do Altíssimo Deus. Que nós possamos ser profissionais, trabalhando com excelência, como se para o próprio Cristo estivéssemos a prestar contas. Que possamos, enquanto crentes, nos comprometer com o nosso coração em verdade, rendido ao governo daquele que faz de nós instrumentos nas suas mãos, e nada mais que isso. Esse é o nosso desejo. Essa deve ser também a nossa oração. Eu queria te pedir para ficar de pé nesse momento. Nós vamos cantar um cântico de encerramento com o nosso grupo de louvor.